O nome dela é Ivo. Eu conheci ele no Tinder. Sim, estou usando meu doguinho para ganhar views. Mas olha a carinha dele. Olha. Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo e a esse canal novo. Faz muito tempo que muita gente me pergunta como que eu estruturo as minhas histórias, como eu começo as minhas histórias, como eu não me perco no meio das minhas histórias. Desde bastante tempo que eu gosto de fazer roteiros antes de começar qualquer livro novo. Então hoje eu resolvi tentar ajudar vocês a como começar uma história, e como estruturar uma história, e como não se perder no meio, e como não ficar desesperada pensando o que eu tô fazendo. Obviamente, esse é um vídeo pra quem tá começando, mas se você já escreve há algum tempo, se você já tem algumas ferramentas de como roteirizar a sua história, eu vou passar algumas das minhas dicas, das minhas ferramentas, das minhas técnicas, e caso se adapte mais pra sua realidade, também é legal. Então, se você escreve há bastante tempo, se você não tá começando, você também pode assistir esse vídeo. Não que eu fosse impedir você de assistir, né? Você pode assistir, é claro que você pode. A internet é livre, por enquanto. Obviamente eu não sou nenhuma especialista, eu não sou professora de nada, mas são 12 anos de estrada, são 12 anos que eu tô escrevendo e eu já apanhei muito, então foi Bilbo! 12 anos errando muito e eu acho que a partir desses erros eu aprendi muita coisa legal, então eu acho que seria legal compartilhar com vocês. Eu sei que no final do dia todo mundo produz de maneiras diferentes e não tenho como ensinar uma super técnica, tipo, produza assim, faça desse jeito que você não vai se perder, que você vai conseguir roteirizar a sua história, porque cada um faz um jeito, tem gente que nem gosta de roteiro, tem gente que senta e escreve. E legal também, mas eu acho que é importante você ter algumas ferramentas e algumas técnicas, porque só depender da intuição e do dom e da inspiração vai acabar deixando você sempre presa a ter essa inspiração, a ter essa intuição. Então ter técnicas quando você está escrevendo é muito importante. Então eu pedi pra vocês me mandarem perguntas lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, eu vou colocar ele aqui embaixo e você me segue lá. Eu pedi pra vocês perguntarem pra mim quais são as dificuldades que vocês têm quando estão começando a escrever uma história. E eu vou dar algumas dicas com bases nessas perguntas. Dicas de como escrever um livro, por Rai Tavares. Dica número 1. Eu sempre começo a estruturar as minhas histórias com a seguinte pergunta: sobre o que eu quero falar? Eu sei que parece muito amplo e muito que bosta de dica é essa que não me ensinou nada, mas não é tão amplo quanto parece. Eu gosto de estruturar as minhas histórias com base num grande tema. Nos cursos de roteiro eu aprendi a palavra pra isso, então o seu livro é um tratado sobre o quê? É um tratado sobre amor? É um tratado sobre desigualdade social? É um tratado sobre homofobia? É um tratado sobre ciúme? Não significa que vai ter uma moral da história, não significa isso, mas significa que ela tem um tema. E eu acho legal, antes de começar qualquer história, você pensar no seu tema. Então, eu quero escrever uma história sobre amor, quero falar sobre como o amor vence tudo. Então eu sempre gosto de começar assim. Dica número 2. Isso é 4, né? 2. Depois que você escolher um tema, você precisa de uma premissa. Mas não é a mesma coisa? Não. Um tema é um tema, uma premissa é uma premissa. Um tema é um pano de fundo da sua história, uma coisa bem geral. Uma premissa é basicamente a sua história em uma frase. É importante ter uma premissa para você não deixar o navio sair da rota. Então eu tô lá escrevendo uma história sobre um vampiro que se apaixona por uma humana. No meio da história eu penso, puta, seria muito legal se eles fossem viajar pra Austrália. E na Austrália eles, sei lá, caçem cangurus. Tipo, ali no calor do momento, a gente pensa em coisas que na nossa cabeça parecem legal, mas fogem completamente da premissa da sua história. E isso acaba confundindo um pouco o leitor. E confundindo você também, porque depois você vai ler tudo aquilo pensando, meu Deus, pra onde foi minha história? Minha história que era sobre um vampiro que se apaixonou por uma humana, agora tá na Austrália. E tem cangurus. E aqueles morcegos que parecem... Gente, já viram esses morcegos? É a coisa mais horrorosa do mundo. Por exemplo, os 12 signos de Valentina. A Isadora namorou o Lucas por 6 anos e então eles terminam. A Isadora conhece a astrologia e decide, com base nisso, ficar com um cara de cada signo pra ver se ela consegue sair da fossa. Enquanto tudo isso acontece, ela acaba se apaixonando por um garoto que não sabe o próprio signo. Tá vendo? São 1, 2 frases e é a premissa da história inteira. Se eu começasse a viajar, pegasse a Isadora e colocasse numa coisa completamente diferente daquela premissa, ia confundir o leitor e ia me confundir, porque eu não sabia onde mais estava indo minha história.
Eu percebo que manter a história nos trilhos é uma dificuldade muito grande, e eu entendo. Pra mim também era, ainda é, entendeu? Porque às vezes você quer escrever um negócio que não condiz com a sua premissa, só que você quer escrever. Então é importante você ter essa premissa, você anota ela e você coloca do seu lado e você vai escrevendo todo o seu livro com ela do seu lado. Quando você perceber que tá fugindo muito da sua premissa, você para, respira fundo e pensa: o que essa cena, o que eu tô fazendo aqui se relaciona com a premissa que eu pensei lá atrás na minha história? Um exercício legal para você conseguir elaborar premissas de maneira mais fácil é você pegar vários filmes e livros que você gosta e anotar o que você acha que seria a premissa dessa história. Depois você dá um Google e pesquisa qual é a premissa original, o que os escritores, roteiristas pensaram para ser a premissa daquela história. E você vai comparando e vai vendo como eles fazem essa premissa e como essas histórias que você gosta tanto não saem nunca dessa premissa. Dica número 3. Roteiro, roteiro, roteiro. Gente, sério, é muito difícil escrever um livro sem roteiro. É muito difícil, você vai se perder. Por mais curto que ele seja, por mais rápido que ele seja, por mais simples que ele seja, você vai se perder. Porque você vai escrevendo, você tá na página 100, você não lembra mais o que você escreveu na página 1. E quando você tem um roteiro, você volta no roteiro e fala: ah, foi isso aqui que eu escrevi na página 1. Silly me. Então é muito importante você manter um roteiro. De novo, cada escritor faz de um jeito. Tem escritor que faz storyboard, tem escritor que faz escaleta, tem escritor que faz uma cacetada de coisa, tem escritor que não faz nada, que faz só um esboço lá do que ele pensa que é a história e bora. Mas tem um esboço do que vai ser a história, tem alguma coisa macro para que você pode voltar e ler e não se perder. Como eu faço o meu roteiro? Primeiro eu faço uma grande sinopse, depois eu faço a ficha dos personagens e por último eu faço o capítulo a capítulo. Primeiro vem a grande sinopse. Eu sinceramente sinto que o nome é autoexplicativo, é uma grande sinopse. Porém, eu sinto que é muito difícil fazer essa grande sinopse, principalmente pra quem só tem uma ideia, pra quem só tem o começo da história, pra quem só tem o final da história, pra quem tem algumas coisas jogadas. Então é muito difícil você sentar e escrever uma grande sinopse. O que eu faço quando as coisas estão meio nebulosas ainda na minha cabeça, mas eu não quero perder detalhes que eu já pensei? Eu sento e escrevo tudo. Vai ficar meio caótico? Vai ficar o começo da história e aí umas cenas no meio, aí o final? Ou vai ficar só o começo da história? Ou vai ficar só o meio da história? Não tem problema, mas escreve, porque às vezes a gente tem todo esse fluxo de pensamento e de ideias na nossa cabeça, só que a gente não escreve, porque a gente pensa: ah, eu não tenho tudo. Ninguém tem tudo. Quando você começa a escrever uma história, é muito difícil você ter a história inteira. Só a J.K. Rowling que decidiu Harry Potter inteiro esperando o trem chegar. Mas não somos J.K. Rowling, somos réis mortais. Só que você precisa colocar no papel o que você tem. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, você não esquece o que você já pensou. Segundo, conforme você vai escrevendo o que você imagina para sua história, mais coisas vão aparecendo. E aí fica muito mais simples e mais fácil de continuar essa grande sinopse. Futuramente, depois que você escrever a ficha dos personagens, depois que você escrever o capítulo a capítulo, depois que você começar a escrever a história, você vai ter bem mais delineado na sua cabeça essa grande sinopse, você volta e preenche, coloca o resto. Ou escreve de novo com base naquilo que você já escreveu. Mas é uma maneira de facilitar a sua vida, porque pelo menos você já tem tudo que você pensou ali. Nessa grande sinopse, você não precisa colocar todos os detalhes. Eu, particularmente, não gosto de colocar detalhes. Eu gosto de colocar duas coisas: a curva da jornada da personagem principal ou do personagem principal ou dos personagens principais e a curva da história. Então, fulana começa aqui, fulana melhora aqui, fulana piora aqui, fulana melhora mais ainda aqui e fulana finalmente melhora como ser humano, sei lá. E a história é a mesma coisa. Fulana começa na faculdade e aí depois fulana conhece um mocinho. E aí no meio da história fulana descobre que o mocinho é um psicopata. E aí fulana é sequestrada pelo psicopata. E aí no final ela consegue se livrar do psicopata. Eu tô aprendendo agora no curso de roteiro uma coisa que eu sempre fiz, mas eu não sabia que era tipo uma técnica, que é você ter justamente essas duas jornadas, porque numa história você tem a jornada da história, você tem o enredo e você tem a jornada do personagem. Por exemplo, de novo, os 12 signos de Valentina. Você tem toda a história, Valentina termina o namoro, e aí fica super na fossa, vai pra balada, enche a cara, descobre astrologia, depois o professor dela passa o trabalho de jornalismo investigativo, ela decide ficar com os 12 signos do zodíaco, ela vai ficando com os 12 signos do jogo, vocês sabem. Porém, contudo, todavia, também tem a jornada da Isadora. Então a Isadora começa triste, começa na fossa, começa insegura, ela vai ganhando segurança, ela vai entendendo que ela consegue ser feliz sozinha, ela vai melhorando, depois ela decai porque ela encontra o ex-namorado. Aí depois ela cresce de novo porque ela percebe que ela não precisa mais dele. Tá vendo? São duas jornadas diferentes. Tem o enredo e tem o seu personagem. E os dois vão crescendo ao longo da sua história.
Por isso é importante você fazer a sua grande sinopse, porque você já consegue identificar essas curvas e pra onde tá indo a história, pra onde tá indo o enredo. O exercício que eu vou passar pra vocês é justamente esse. Se você já tem uma ideia, senta e escreve tudo o que você pensa pra essa história. Tudo, tudo. Tudo mesmo. Pode dar um parágrafo, pode dar 5 páginas, mas escreve tudo o que você pensa. Olha pro que você escreveu e imagina justamente essas jornadas. Tem uma jornada de história aqui, tem uma jornada de personagem aqui. Depois da grande sinopse, eu gosto de escrever a ficha dos personagens. Essa particularmente é a minha parte favorita de roteiro. Eu adoro escrever ficha de personagem. Eu me perco, eu escrevo ficha de todo mundo. Ah, apareceu um fulano aqui no meio da história porque fala bom dia. Eu vou lá escrever a ficha dele, o background, falar que a mãe dele é mó legal, sei lá, viajo. Eu particularmente gosto de colocar absolutamente tudo. Nome, sobrenome, idade, profissão, o que fez de faculdade, característica física, característica psicológica, peso, altura, cor do cabelo, olho, hobbies, vícios, sonhos, ambições, medos, signo. Eu gosto de colocar tudo porque deixa o personagem muito completo e no final da ficha você, meu Deus, isso aqui é uma pessoa. Criei uma pessoa, Deus me acuda, tô me sentindo Deus. É muito legal fazer a ficha dos personagens porque você acaba justamente conhecendo o seu personagem, você acaba criando uma intimidade com o seu personagem. Então, é a minha parte favorita. Porém, tem muita gente, já ouvi muito isso e eu acho muito interessante, gente que fala, como que eu vou escrever um personagem se eu nem conheço ele, se eu nem comecei a escrever sobre ele, eu não conheço ele ainda. Se esse é o seu caso, se você não consegue desenvolver uma personalidade, assim, conversando com o seu personagem, mas só quando você começa a escrever a sua história, também funciona. Eu acho importante você ainda assim ter o básico, nome, sobrenome, coisas básicas, características físicas. É importante, porque, né? E aí, conforme você vai escrevendo a sua história, coloquei uma cena que ele fuma, vou lá na minha ficha e adiciono que ele fuma. Coloquei uma cena que ele ficou com ciúme porque o irmão dele ganhou um prêmio. Coloca lá, problemas familiares, ele tem problema com o irmão dele. É a mesma coisa, você vai escrevendo e colocando na ficha. Eu gosto de escrever tudo antes, claro que se eu descubro uma coisa do personagem no meio da história, eu volto na minha ficha também. Mas e o que eu coloco nessa ficha? Eu não sei. Usar essa lógica. O que você gosta de saber de alguém pra conhecer essa pessoa? Você tá conversando com o crush. Vou ter que esperar, né, gente? Esperar o aspirador. Ô, neném, gosto mais de você do que de mim, Você está lá conversando com o crush. O que você vai perguntar pra ele pra conhecer ele melhor? Como é que é a sua família? O que você gosta de fazer? O que você faz na faculdade? O que você trabalha? Quais são seus sonhos? Quais são seus medos? Você é gata assim mesmo ou só quando eu tô olhando? Além disso, eu também gosto de separar essa ficha de personagens em 3 categorias de personagem. O que eu faço é personagens principais, personagens secundários e aparições. Mas os meus principais não são só, tipo, a mocinha ou o mocinho. Eu coloco todo mundo que aparece muito na história. Os personagens secundários geralmente são familiares, pessoas que aparecem também bastante, mas não tem uma jornada dentro da história. E as aparições são só figuras chaves que eu gosto só de ter lá nome e coisas básicas, senão eu posso me perder no meio da história. Eu vou usar aqui como exemplo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, quem são os principais? Como eu faria os principais na minha concepção, que são essas fichas mais completas? Eu faria do Harry, eu faria do Rony, eu faria da Hermione e eu faria do Professor Quirrell, porque ele é o vilão. Os secundários pra mim são Dumbledore, Hagrid, Professor Snape, Professora McGonagall. E as aparições nesse livro eu só consigo pensar em criaturas, tipo o canino ou o fofo, coisas muito pontuais mesmo. Finalmente chegamos no capítulo ao capítulo, que é onde o bicho pega, que é onde todo mundo fala, meu Deus, eu não consigo fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Eu nem tenho a grande sinopse, eu nem tenho os personagens direito, como é que eu vou escrever capítulo por capítulo? Eu sei o que vai acontecer. Calma, respira fundo. Eu vou tentar ajudar. Como na grande sinopse, você não precisa necessariamente escrever todos os capítulos antes de partir para sua história. Claro, depois que você escreveu 12 anos e você já fez muita cagada, você percebe que é um pouco imprescindível que você faça isso. Porém, se o capítulo a capítulo te trava, e se você senta pra escrever e não consegue sair, então você escreveu ali até o 10º capítulo, você sabe o que vai acontecer até o 10º capítulo, você fez a ficha dos seus personagens, você tem a sua grande sinopse, mas você travou ali, você não sabe o que vai acontecer depois dali, você não sabe, você precisa escrever pra saber.
Então eu fazia muito isso antes. Eu escrevia o capítulo a capítulo até onde dava, até onde eu conseguia, parava e começava a escrever. Ai meu Deus, os escritores experientes estão como assim? Não ensine isso às pessoas. Eu sei que escrever tudo antes, o roteiro inteiro, completo, é melhor, é melhor, é melhor. Mas não adianta nada eu falar pra vocês. Escreve tudo até o final, os 77 capítulos que você pensou pra história. Sendo que você vai parar no 10º e não vai conseguir ir pra frente. Então adianta, você vai desistir da sua ideia e você vai desistir de escrever e você vai pensar, sou fracasso, não consigo escrever um livro. Não adianta. Então faça do jeito que você consiga levar a história pra frente, que você não desista. Conforme você vai escrevendo a sua história com base no roteiro que você já conseguiu escrever, você vai tendo ideias dali pra frente. Então vamos supor, você escreveu 10 capítulos, não conseguiu sair dos 10 capítulos, começou a escrever. Lá pelo 3º você pensa, e se depois do 10º capítulo acontecesse isso, isso, isso e aquilo? Porque você vai conhecendo mais sua história, você vai se ambientando melhor na sua história, você vai conhecendo seus personagens melhor. E aí se você tem ideia de pra onde ir dali pra frente, você para de escrever e volta pro seu roteiro e continua escrevendo seu roteiro. Parou de novo, não conseguiu de novo? Volta pra escrever, continua escrevendo. Isso até você conseguir completar o seu roteiro. E aí você deixa ele completo lá e termina a sua história. Agora, se você não quer fazer isso, se você concorda que não é a melhor técnica, o que você pode fazer, o que eu fazia, é cheguei num beco sem saída, não sei mais pra onde ir daqui. Salva o arquivo, fecha o computador, vai dormir, vai ler um livro, vai assistir um filme, vai fazer qualquer outra coisa. No dia seguinte você abre de novo e você vai estar com a cabeça fresca pra conseguir seguir dali. Agora, outra pergunta que me fazem é o que diabos eu coloco nesse capítulo a capítulo? O que eu coloco são coisas muito básicas. Eu coloco cenas, são beats. Não coloco fala, não coloco nada, não é descritivo. Eu coloco o que vai acontecer. Ponto final. Por exemplo, capítulo 1. Fulana acorda e percebe que o namorado não está mais dormindo ao seu lado. Fulana vai para o trabalho. Fulana recebe uma ligação no meio do trabalho do namorado pedindo para almoçar. Fulana vai almoçar com o namorado e ele termina com ela. Fulana está muito deprimida e está indo embora do trabalho. Fica no ponto de ônibus, está lá esperando o ônibus chegar, passa o ônibus e joga água nela. Fim do capítulo 1. E isso cabe em um parágrafo, isso cabe em 3 linhas. É muito objetivo, para você não se perder mesmo, para você ver a evolução da sua história, a evolução do seu personagem e você não se perder. Então quando você escreveu isso lá no capítulo 1, você tá lá no capítulo 87 e você precisa, por alguma maneira, você precisa saber quando exatamente foi que o fulano terminou com a fulana. Você não vai ler sua história de novo, né, cara? Você não vai pegar todo o arquivo e ler de novo, senão você não vai terminar nunca. Você vai ficar 10 anos escrevendo a mesma história. O que você vai fazer lá no seu roteiro? Ah, foi aqui, ó. Primeiro capítulo, quando ela foi trabalhar, recebeu uma ligação, foi almoçar com ele e terminou com ela. Acabou, você já tem a informação que você precisa, você não se perde mais. Esse capítulo que eu dei como exemplo, fulano acorda, fulano vai trabalhar, fulano termina com o namorado, fulano vai pro ponto de ônibus, pode ter 5 páginas ou ele pode ter 50. Depende de como você escreve, depende se você é mais direto ao ponto, se você é mais prolixa, vai depender de tudo, só que a estrutura vai ser sempre a mesma. Dica número 4. Eu vou desconstruir tudo isso que eu falei e falar que roteiro não é uma prisão. Você não tem que ficar 100% presa àquele roteiro que você escreveu. Porque às vezes é muito broxante, às vezes você nem se conecta mais com aquela cena que você imaginou, às vezes nem faz mais sentido pra história, às vezes você não pegou outro rumo, mas sei lá, deu outra repaginada na história e você acha que aquilo não cabe mais. Então, gente, roteiro não é prisão, roteiro é um guia. Pensa no roteiro como um guia e não uma coisa quadrada que vai te impedir de ser criativa. Muito pelo contrário, o roteiro te dá a base para ser criativo. Tenha o seu roteiro, mas também saiba ouvir os seus personagens, saiba ouvir o seu coraçãozinho, saiba ouvir a sua história. Por último, a minha 5ª dica é: você conhece a jornada do herói? Se você não conhece a jornada do herói, eu te aconselho fortemente a buscar conhecer. Ah, eu conheço a jornada do herói, mas a minha história não se encaixa na jornada do herói. Beleza, você não quer seguir a jornada do herói, mas você precisa conhecê-la primeiro pra conseguir distorcer ela. É muito difícil você inventar moda se você não conhece nem o básico. A jornada do herói foi criada pelo Campbell, estudada pelo Campbell, e ela permeia toda a narrativa moderna e como funciona a jornada de um personagem. Se vocês quiserem, acharem interessante, eu posso fazer um vídeo só sobre a jornada do herói. Se você quer especificamente um livro sobre a jornada do herói, eu te indico A Jornada do Escritor, do Vloggers. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser comprar, compra através do meu link, que também me ajuda. Antes de me despedir de vocês, eu tenho algumas dicas complementares que eu acho muito valiosas e eu vou só jogar elas aqui pra vocês. Primeiro, leia muito, nenhum escritor escreve sem ler.
A gente consegue vocabulário lendo, a gente consegue entender melhores estruturas lendo, a gente tem ótimas ideias lendo. Então, gente, você tem que ler muito se você quer ser um escritor bom. Outra coisa, escreva muito também. Não adianta você sentar na frente da cadeira, escrever um parágrafo, falar tá uma bosta, deletar o parágrafo e falar não consigo escrever. Não adianta, você tem que escrever, Quanto mais você escreve, mais você aprende. Se eu for ler agora a minha primeira fanfic, eu vou chorar lágrimas de sangue, mas eu só melhorei e evoluí porque eu comecei escrevendo por ela. Outra dica legal também é procure feedback de pessoas. Ah, eu sou muito tímida, sei lá, manda pra sua melhor amiga. Amiga sua louca, fala pra mim o que você acha dessa história. Outra dica que eu dou também é não fique muito tempo sem revisitar a sua história, porque você vai escrever um capítulo hoje, daqui 2 semanas você volta lá e fala, o que eu escrevi mesmo? Mas você vai ter que reler tudo que você escreveu. Então assim, não é pra você entrar todo dia e escrever 1 milhão de páginas. Pelo menos revisita ela. Não deixa ela muito tempo parada, principalmente nessa fase de criação. Depois que você termina e você vai revisar, é importante você deixar ela parada, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Finalmente, você tem que segurar o seu coraçãozinho e a sua ânsia de ficar revisando enquanto escreve. Vai por mim, não é legal, é uma bosta. Eu faço isso, eu tenho que me policiar muito pra não fazer isso, pra não escrever. Ah, escrevi 5 capítulos, agora eu vou ler tudo de novo. Porque, mano, não. Escrever é escrever, revisar é revisar. Quando você terminar de escrever tudo, aí você revisa a sua história. Então, gente, acho que é isso. Também acho que esse vídeo ficou gigantesco. Vou tentar editar de uma maneira que não fique. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa temática, se você quer mais dicas de escrita, comenta aí embaixo. Fala o que você achou. O canal tá começando agora. Eu quero manter um vídeo toda semana. Eu vou me esforçar muito pra isso acontecer. Então me dá uma força, se inscreve, me segue nas redes sociais. Estão aqui, por aqui também. E estão nos meus links, aqui embaixo nos links. E é isso aí. Eu tô começando agora e qualquer apoio é o melhor apoio do mundo. E a gente se vê no próximo vídeo.